Bom dia, meu lindo! Bom dia, minha linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um Diário do Sucesso. Espero que hoje você esteja bem. E hoje eu quero trazer uma mensagem que é: a sua hora vai chegar. Sabe quando a gente compra uma coisa pela internet? A gente tem uma promessa que ela vai chegar. Porém, a gente sabe que a gente tem que esperar o frete. E aquilo gera uma frustração, porque a gente tem que aguardar. E é a mesma coisa quando a gente tem uma promessa de Deus. Quando a gente tem uma promessa de Deus, a gente fica ansioso para que ela chegue. Às vezes a gente pensa que quando Deus promete algo, vai acontecer logo em seguida. Mas o tempo entre a promessa e o cumprimento pode ser longo, muito longo. E hoje eu quero te contar uma história, e provavelmente esse áudio vai ser grande, mas eu quero te convidar a acompanhar toda essa história comigo. Porque se você se sente pequeno, você acha que nunca poderia ter capacidade de ser grande, escuta a história que eu vou te contar hoje. De um menino que ele saiu de uns pastos, de cuidar de ovelha, de um simples pastor, para se tornar rei. Um menino que era magro, pequeno, que ninguém entendia por que ele era o escolhido. E ele veio se tornar rei. E ele mostrou para todo mundo por quê. Se você ainda não entendeu de quem eu tô falando, essa criança era Davi. Davi, ele era apenas um adolescente quando ele foi escolhido por Deus. Mais do que isso, ele era o irmão mais novo. Enquanto todos os irmãos estavam na guerra, ele estava cuidando das ovelhas. Estava ali vivendo. Porque ele era muito pequeno ainda para ir combater na guerra com seus irmãos. Mas Deus viu naquele menino um potencial que ninguém ainda tinha visto. E mandou o profeta Samuel até a casa do seu pai Jessé com uma promessa: que daquela casa ali sairiam o novo rei de Israel. E assim foi Samuel. Pediu para reunir todos os filhos que dali sairia. E todos foram chamados, menos Davi. Porque na cabeça de Jessé ele era o mais fraco, era o menor. Não tinha potencial ainda. Não tinha potencial na cabeça dele. E naquela casa estava o mais forte. Samuel começou pelo mais forte. Olhou e falou assim: isso aqui é forte. A gente precisa de um rei forte. E Deus diz para Samuel: não é esse. E aí ele vai no mais bonito. Fala: nossa, esse aqui tem cara de rei. E Deus fala: não é esse o meu escolhido. Samuel vai no mais combativo. Deus fala: não é esse. Foi em todos, e nenhum deles serviu. E Samuel falou: acabou. E Deus falou: o meu não tá aí. Porque o que Deus queria estava lá cuidando das ovelhas. Samuel pergunta para Jessé: tem mais alguém? E Jessé fala: eu tenho o meu caçulinha, mais novo. Só que ele tá lá cuidando das ovelhas, ele é muito pequeno ainda. E aí Deus pede para chamar. E assim é feito. Trazem Davi. E eu convido vocês a imaginar comigo a cena que deveria ser todo mundo olhando para Davi e não entendendo nada. Aquele garoto que era pequeno, magricelo. Samuel deve ter olhado e falado assim: Senhor, você tem certeza? Porque gera uma certa dúvida da pessoa ser pequena, da pessoa ser fraco. A gente julga muito pelas aparências. Mas você mal sabia
E eu não sabia se eu estivesse vivendo naquela época. Mas no bastidor de Davi, ele já tinha lutado contra um leão e contra um urso e sobrevivido para proteger suas ovelhas. E sabe o que aconteceu? Sujo de poeira, cheio daquele pastor, mas o coração era puro. E quando ele entrou, Samuel colocou a mão sobre ele e Deus falou: Este é o meu escolhido. E Davi foi ungido rei naquele dia. Mas sabe o que aconteceu no dia seguinte? Ele voltou pro campo para cuidar das ovelhas. A promessa já tinha sido feita, mas o trono ainda estava ocupado por Saul. E provavelmente você possa estar vivendo isso agora. Deus te mostrou, te chamou para fazer uma missão, te prometeu, mas parece que nada está acontecendo para você ainda. E o pior, às vezes as coisas pioram. Porque quando você se depara, você é Davi indo pro campo de guerra. Imagina todos lá olhando, Golias gigante falando assim: eu quero ver quem é que vai vir aqui me enfrentar, quem vai ser o homem. E todo mundo olhando o tamanho de Golias e falando: a gente não consegue vencer Golias. E chega um baixinho, pequenininho, e fala: o que tá acontecendo? Todo mundo fala: abaixa, Davi, abaixa isso, é louco? Olha o Golias ali, cara, um cara gigante. Tá procurando alguém pra ir brigar com ele. E todo mundo ali se escondendo por medo. Eu imagino muito Davi, a gente olhando e falando assim: o quê? Vamos lá dar um pau nele. Vamos lá, rapaziada, bora. Ele falou: esse maluco é doido. Quem que trouxe essa criança pro campo de batalha? Ele falou: ninguém vai. Porque quando o desafio é tão grande, às vezes as pessoas ficam com medo de ir. E foi naquele momento que Davi olhou e falou assim: se ninguém vai, eu vou. Coragem a gente tem que reconhecer que esse menino tinha. Mas aí todo mundo fala: você é louco. E ele fala: eu vou lá dar um pau nisso aí. E aí todo mundo começa: então vai, mas pera, vamos te preparar. Traz uma armadura pra esse menino. Coloca nele uma armadura que mal fazia ele andar. E ele fala: eu quero tirar isso aqui. E eu imagino você ir lutar contra o gigante sem nenhuma armadura. Às vezes na vida da gente, a gente tem que ir para um desafio sem armadura. Somente na fé que vai dar certo. A gente vai para um desafio que a gente não sabe como que vai começar, como que a gente vai aguentar e nem como vai terminar. Mas sabemos que conseguiremos, porque a gente tem fé. E a gente foi escolhido para estar aqui ali. E assim foi Davi. Quando o gigante estava cheio de armadura, caçoando do tamanho de Davi, perguntando onde estava a espada dele para lutar, ele pega uma pedra. E aí o final você já sabe. Davi derrotou o gigante. E aí eu acho interessante que Davi venceu Golias. Mas em vez de honra dourada, ele sofreu uma coisa que todo mundo que vence vai sofrer, que é a inveja, que é a perseguição, às vezes até calúnia. E lembra que eu falei que o trono ainda estava ocupado por um rei. Saul, vendo tudo aquilo que Davi estava conquistando, Saul quis Davi morto.
E Davi fugiu como se fosse um bandido, mesmo sendo inocente, mesmo tendo derrotado o gigante, mesmo sendo ungido por Deus. Ele foi perseguido e a mensagem era que se encontrasse Davi, eles iriam matá-lo. Viveu em cavernas, fugiu, chorou, foi traído. E o mais engraçado é que por anos o trono continuou longe da cabeça de Davi. Mas ele tinha uma promessa, afinal ele foi ungido. E mesmo assim ele não forçou nada. Ele sabia que a hora dele iria chegar porque Deus tinha uma promessa. E Davi teve chance de matar Saul e assumiu o reinado. Quando Saul entra numa caverna onde Davi estava, Saul desesperado sai e Davi faz questão de chamá-lo pelo nome e ele vê que Davi estava lá dentro. Davi poderia ter matado Saul ali naquele momento e ter se tornado rei de Israel. A promessa teria sido cumprida. Ele se tornaria o rei. Mas Davi estaria forçando o seu trono. Estaria forçando a promessa que Deus um dia falou que iria chegar para ele. Mas não foi isso que Davi fez. Davi falou: eu não vou tocar naquele que o Senhor ungiu. Porque Deus tinha ungido Saul também. E isso traz uma maturidade muito espiritual. Isso é saber que Deus precisa que você tenha fé. Ele não precisa que você dê uma ajudinha para cumprir aquilo que Ele te prometeu. E aí Davi esperou. Davi continuou servindo, continuou chorando, mas confiou. E depois de anos, Saul vem a morrer. E finalmente aquele trono estava vazio. Mas o que eu acho engraçado é que mesmo assim Davi não correu para se coroar. Primeiro ele reinou sobre Judá por anos. Depois sobre todo Israel. E aí eu te trago a mensagem, que é o seguinte: o homem que foi ungido quando ainda era apenas uma criança, apenas um pastor de ovelha, só se tornou rei completo aos 30 anos de idade para cima. O seu momento vai chegar, meu querido. Talvez agora você esteja no campo de batalha, enfrentando o seu Golias, tendo que lutar sem armadura e tendo coragem, sendo esquecido entre os mais fortes. Você pode estar fugindo agora dentro de uma caverna de problemas que você nem sequer causou, ou em um lugar de espera, onde você sabe que tem uma promessa, mas tudo parece parado. E aí eu quero te falar: ei, não force. O Deus que chamou Davi, Ele é o mesmo que vai chamar você, é o mesmo que já te chamou para alguma coisa, para uma missão. E Ele não vai mentir para você. Ele não vai te atrasar. Ele não vai esquecer da promessa que Ele te fez. Se Ele te ungiu, meu lindo, minha linda, Ele vai te exaltar. Mas antes de todo o trono, Ele vai moldar o seu coração. Porque Deus não está preparando lugar para você. Ele está preparando lugar você. Ele está preparando você para o lugar. Então, respira. Continua servindo, continue esperando. Se precisar, continue chorando. Mas continue principalmente de cabeça erguida, confiando em Deus. E lembra, o seu caminho vai chegar. Se ainda você acha que não foi escolhido para ser ungido em alguma missão, então feche seus olhos agora comigo e vamos falar: Senhor, eu quero que saiba
que eu estou aqui para te servir. Eu quero que o Senhor saiba que eu te amo e que eu quero uma missão para a minha vida. Eu não sei do que o Senhor poderia me usar, mas eu sei que o Senhor conhece eu melhor do que a mim mesmo. E eu sou pequeno demais para os planos que o Senhor tem para mim. Eu posso nunca ter estado na sua casa, posso estar aqui agora, te conhecendo pela primeira vez, de fato. Mas eu quero sentir o amor que o Senhor tem por mim. Eu quero que o Senhor me faça grandes planos que eu sei que o Senhor tem para minha vida. Porque afinal, eu não sei o que eu quero para minha vida. Eu sei que eu posso ser preparado para grandes coisas, mas somente poderei conquistar essas grandes coisas se o Senhor principalmente me ungir. O Senhor confiar em mim e me dar essa missão. Que missão é essa? Eu não sei. Mas eu confio em Ti. Em Ti eu confiarei. E eu não me esquecerei da promessa que o Senhor vai me fazer. Estou aqui hoje para ser seu servo, para o Senhor me usar para espalhar a sua palavra. Eu quero te contar, meu lindo, que o seu momento, ele vai chegar. Não pelo seu esforço, não pela força dos seus braços, mas vai ser pela glória de Deus. E esse é o dia do sucesso. Saiba que a sua missão está apenas começando e que seu momento vai chegar. Se você gostou desse episódio, te serviu, gostaria de convidar a assistir o episódio de amanhã. Você compartilhar essa mensagem para aquelas pessoas que, assim como você, se sentem perdidas, acham que não tem uma missão, mas vamos mostrar para ela que sim, mesmo elas perante os homens, sendo pequenas e magras, sendo um Davi da vida, Deus pode ungí-las e dar grandes promessas. Mas talvez essas missões demorem para chegar. Mas principalmente, tenha vontade de conhecer o Senhor e servir ao Senhor. Me ajuda nessa missão de ajudar essa pessoa. Se você gostou do episódio de hoje, me segue aqui, compartilha e amanhã a gente tem uma nova mensagem.